Fala pessoal, tudo bem? Vamos tentar aqui mais uma vez a nossa live. Hoje está um pouquinho difícil, a internet não está ajudando muito bem, mas a gente vai tentar aqui fixar o nosso tema e conseguir falar sobre esse assunto que é importante para esse momento atual. Vou fazer algumas considerações e vou tentar convidar o professor Bruno para poder ingressar aqui na live. Até agora tá um pouco difícil, eu não estou conseguindo por conta da conexão, não sei se é a minha conexão ou a dele, mas em algum momento estamos aqui na espera para funcionar. Vamos lá. Bem, quando a gente fala sobre tributação, é importante a gente ter em mente alguns aspectos. Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que a consecução de uma política pública depende diretamente das finanças do Estado. Nos últimos anos, o Estado ele acabou assumindo um papel muito relevante. A gente tem um Estado que tem diversos deveres de prestações, né, direitos prestacionais, principalmente na área de direitos sociais, como saúde, como educação, né, como, por exemplo, né, os direitos que estão assegurados no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Da mesma forma, né, para que o Estado ele possa assegurar tais direitos, é claro que ele precisa, por outro lado, também ter dinheiro. Não se faz política pública sem dinheiro. É impossível a gente trabalhar política pública sem caixa para fazer isso. Como é que a gente monta hospital? Como é que a gente monta escola sem que a gente tenha dinheiro suficiente para que isso venha acontecer? Então, entender um pouquinho sobre finanças públicas e sobre tributação é entender também sobre política pública e sobre principalmente esse momento que nós estamos vivendo. Né? Como é que a gente vai conseguir lidar com tudo isso dentro de um cenário como o cenário brasileiro, em que nós estamos em uma situação de anormalidade. Professor Bruno, tudo bem? Está conseguindo agora ouvir? Olá, professor, tudo bem? Está conseguindo ouvir? É, a conexão do professor Bruno ainda não encaixou aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, mas já vou comentando aqui alguns aspectos. Então, quando a gente fala sobre políticas públicas ou sobre assegurar direitos de um lado, a gente precisa pensar um pouco sobre a questão da tributação no Brasil, que é uma fonte de receita para que o Estado possa, né, fazer as políticas públicas que pretende, como, por exemplo, você fornecer medicamento, hospital e assim por diante. A gente precisa de receita, não é? Então, dentro desse contexto, um livro que eu gosto muito de indicar, o livro dos professores Stephen Holmes e o professor Cass Sustin, ou Sustain, como alguns preferem denominar, né, trata sobre o custo dos direitos. E quando nós falamos sobre o custo dos direitos, é claro que todo direito tem o seu custo. Minimamente, né, a prestação jurisdicional depende disso aí, da existência de finanças e de valores em caixa para que o direito possa ser assegurado, pelo menos, através da máquina judicial que nós existe e que nós temos. De uma forma ou de outra, né, é importante observar que o modelo constitucional brasileiro é pensado nisso. Professor Bruno, tudo bem? Tranquilo, agora foi. Eu tinha colocado um fone de Bluetooth, foi isso. Ah, Perdão. ótimo. Não, o importante é que foi, né? O importante é que nós estamos aqui. Eu estava vendo que estava tendo um problema que eu estava falando, você não estava conseguindo retornar, mas é normal isso acontecer. E o importante é que a gente está aqui para agora a gente bater esse papo importante com o tema Tributação Brasil em tempos de Covid-19. Né? Eu comecei introduzindo, falando um pouquinho, professor, sobre a importância desse tema, e eu queria passar a palavra para você se apresentar e também poder introduzir um pouquinho. Legal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao Direito News participar pela primeira vez nesse canal, né? Ter a oportunidade de dividir um pouquinho de conteúdo com vocês e com o professor Marcílio também, que a gente já se conhece aí de longa data, profissional brilhante, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos em alguns casos, né? Meu nome é Bruno, eu sou natural de Niterói, do Rio de Janeiro, sou auditor fiscal do estado de Goiás desde 2006 e atualmente estou cedido ao estado do Mato Grosso num projeto de implementação de auditoria fisco-contábil, né? Desde 2010 eu atuei nesse segmento no estado de Goiás, é, auditando com base em balanço, né, escrita contábil,
na apuração de tributos ICMS e TCD. E aí, quando o Marcílio propôs esse tema para a gente trabalhar aqui no canal com vocês, eu falei, Marcílio, vamos falar de IGF, né? Vamos falar de TCMD, que aí quando veio a pandemia, logo se levantou a bandeira de instituir no Brasil o IGF, né? O Imposto sobre Grande Fortuna, que é um tributo que ele já foi instituído em alguns países no mundo, principalmente na Europa, porém, ele teve os seus insucessos. E talvez a nossa Constituição, no momento lá atrás, em 1988, o mundo tinha como perspectiva esse tributo. Lá na década de 60, 70, tributar grandes fortunas foi algo essencial. Mas a história mostrou que isso não foi eficiente. Tanto é que a gente tem diversas pesquisas, até mesmo no Brasil, né, desenvolvidas recentemente pelo Senado, pela Câmara, né, pelos consultores da Câmara, que foram em autores na França, no Canadá, que eles manifestaram que países que implementaram IGF em detrimento do imposto sobre herança, que é o nosso aqui, que ele fica a cargo dos estados, né? O ITCD, ITCMD ou ITD, né? No Brasil ele tem nomenclaturas distintas, né? Esses países tiveram uma diminuição na sua arrecadação durante os anos. Ou seja, instituir grandes fortunas, eu tive uma fuga de capitais e logo depois, o que aconteceu? Diminuição na arrecadação. Então, o que eu levanto de condição nesse momento será que no momento de pandemia é um momento para implementar um imposto dessa natureza, um tributo dessa natureza? O primeiro ponto seria, é um tributo eficiente que coloca dinheiro no caixa de forma imediata? Né? No Brasil, se institui tributo, majora a alíquota de tributo, porque é a forma mais fácil de se colocar dinheiro no caixa. Mas a eficiência tributária está sempre sendo medida como forma de colocar dinheiro no caixa. Isso eu sempre me preocupo. Isso me preocupa. Eu tenho como um alinhamento, Marcílio, eu não sei o que você acha, da eficiência do ITCMD. Eu costumo dizer que a gente já tem o IGF no Brasil. A gente já tem um imposto sobre grande fortuna no Brasil, que é o ITCMD. Só que ele é um tributo que ele é muito mal explorado. E a gente já teve a oportunidade de conversar isso. Onde é que estão as grandes fortunas? Onde elas estão colocadas? Né? Um dos locais que a gente discute bastante é a questão das holdings patrimoniais, das holdings agrícolas, das holdings familiares. Então, esse ponto que eu trago para a discussão. Será que onde que está a nossa eficiência ou a nossa ineficiência tributária? Criar mais um tributo que ele é cheio de possibilidades de fuga de capitais, será que é o momento oportuno para isso? Ele é bonito. Na ideologia, ele é bonito. Olha, eu vou trazer uma justiça social, eu vou tirar dos ricos. Mas lá na França, no passado, ele foi apelidado do tributo inglês, porque nós tivemos uma fuga de capitais da França para a Inglaterra. E aí, eu gostaria de ver sua posição com relação a isso. Muito bom. Essa provocação inicial ela foi perfeita e eu acredito que muito pertinente para a gente, né, lançar boas reflexões. Eu estava comentando no início da live aqui que existe uma relação muito direta entre o direito tributário e a construção de políticas públicas pelo Estado. Assim como o direito financeiro e o direito econômico também contribuem. Por que isso? Né? Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil só vê os números crescendo cada vez mais de infectados e de mortes. Nós estamos verificando nesse momento agora cada vez mais
a necessidade de presença do Estado com uma política pública sanitária para reagir a isso tudo que nós estamos vivendo. E a nossa perspectiva não é boa para os próximos dias e para os próximos meses. Nós não temos data para se livrar disso, nós não temos data para poder voltar à normalidade e, consequentemente, os encargos do Estado estão aumentando. Ora, se os encargos do Estado aumentam, consequentemente, as finanças do Estado precisariam acompanhar. Basta a gente pensar um pouquinho agora no que está acontecendo no âmbito do governo federal. A gente está vendo o governo federal com auxílio emergencial, mas com uma grande dificuldade de manter o equilíbrio nas contas públicas. A gente vê praticamente todos os estados decretando, né, a situação de emergência fiscal e sanitária e tudo mais, para poder ultrapassar certos limites e fazer mais gastos com o dinheiro. Enfim, uma coisa é certa, nós passaremos por uma crise fiscal e, consequentemente, alguma dúvida virá a partir disso. Como fazer jus à arrecadação diante de tantos encargos? O IGF, como você bem colocou, ele é um tributo que ele é muito menos arrecadatório e muito mais de justiça social. Ele é um tributo que ele visa o quê? Fazer uma tributação proporcional, tirar dos mais ricos com uma proporção maior e deixar os mais pobres com uma proporção menor. Mas ele não significa aumento de arrecadação. O aumento de uma arrecadação no Brasil pode ter diversos fatores outros que não apenas a instituição de um novo tributo. Né? Por exemplo, pensar em meio a uma pandemia, onde toda a população está sofrendo com diversas situações de déficit financeiro, imagine como as pessoas teriam condições, por exemplo, de fazer e arcar com um novo tributo. Enfim, claro que é possível, porque a gente está falando de grandes fortunas, mas será que é mais adequado? Será que isso realmente aumenta a arrecadação ou diminui a arrecadação? Então o ponto acaba tangenciando aquilo que a gente chama de eficiência, não é, professor? Como buscar nesse sistema de tributação um sistema mais eficiente? Talvez isso esteja em políticas arrecadatórias mais eficientes, seria isso? Eu acredito que o momento que a gente estava vivendo antes da pandemia, e a sociedade até estava clamando por isso, né? Não se cabia mais nada de burocracia e implementação de políticas tributárias. Um tributo dessa natureza, a operacionalização dele, como que ela é feita? A gente vai cair no mesmo problema de hoje do ITCMD. Hoje o ITCMD ele não consegue ser operacionalizado, por exemplo, na busca da base de cálculo, balanço especial ou balanço de determinação, pela falta de capacidade do ente federativo de buscar de forma eficiente e técnica essa base de cálculo. Eu acredito que o IGF cairia no mesmo problema. E o IGF, ainda falando na questão do conflito ainda de base de cálculo, se o IGF viesse, né, um IGF federal, com base de cálculo de TCMD na base estadual. Então, eu acredito que a operacionalização desse tributo não seria fácil. Agora, pensar em tributação sobre a renda em detrimento do patrimônio, em detrimento da riqueza, pesado também nesse momento. Pesado. Entendo ser mais eficiente. Né? De imediato é mais eficiente. Mas é pesado. É pesado. Eu não conseguia enxergar ainda essa discussão de forma a gente imaginar a eficiência. Os 4 projetos de lei que tem da proposição do IGF, 2 deles já começam com um monte de exceção. Então já começa com um monte de exceção. E aí a gente fica preocupado. Quem é que vai pagar esse tributo? Inclusive, 2 provocações que foram colocadas aqui nos comentários que são pertinentes. O Iperce falou que falam sobre eficiência e tributação, mas não comentam sobre equidade. A equidade é um fator relevantíssimo, sim.
né? A gente comentou aqui que o IGF é um tributo que visa a distribuição de renda, mas nem sempre significa eficiência na arrecadação. Pode ser que você institua, por exemplo, o IGF e ele cumpra um papel social relevante, pode ser, e se for da política pública do governo fazer isso, que faça, mas isso não significa que aumentará a arrecadação. O que nós estamos falando aqui do ponto de vista técnico sobre a justificativa de instituir novos impostos como forma de aumentar a arrecadação ou qualificar instrumentos de cobrança, como, por exemplo, né, o ITCMD, por exemplo, que é um tributo que hoje fica muito relegado dentro, por exemplo, da arrecadação do Estado, tem um baixíssimo índice, né, de impacto orçamentário, praticamente a arrecadação é quase nula se analisada proporcionalmente ao ICMS. Então, o que significa que nós estamos abordando aqui não é se haveria ou não equidade, porque o sistema tributário como um todo hoje ele é desigual. Isso é uma visão minha pessoal, eu vejo com uma certa desigualdade a distribuição tributária hoje no Brasil e até mesmo a repartição de receitas tributárias entre os entes federativos. Mas a questão é como aumentar a arrecadação, por exemplo, como os poderes públicos querem, sem que isso, né, viole direitos fundamentais, não é, Bruno? E até falar sobre isso. É uma coisa muito interessante que as pessoas não observam que, de um lado, a gente tem a necessidade de fazer a tributação para ter arrecadação e viabilizar políticas públicas, mas, de outro lado, a gente também tem que garantir os direitos do contribuinte. Então, essa questão do arranjo tributário brasileiro, há muito tempo vem sendo solicitado por uma reforma, não é? Exatamente. E aí a gente, antes da pandemia, já estava se discutindo vários pontos da reforma tributária, né? Até com a instituição do IBS, né? Um suposto IBS, e aí a junção de tributos como ICMS, ISS e o ITBI com o ITCD, juntando tributos sobre o patrimônio e tributos sobre o consumo, né, que seria um caminho natural que o mundo todo trilhou e o Brasil ficou para trás. Mas, voltando à questão do patrimônio, eu entendo, Marcílio, que não é um caminho ultrapassado. É um caminho que a gente cairia num arcabouço que você já acompanha muito mais do que eu, né? Talvez discussões de inconstitucionalidade face dois tributos, um novo e um já antigo, e o ponto que você colocou agora, a ineficiência estatal em buscar um tributo já instituído. Isso A ineficiência estatal, né? A ineficiência estatal em buscar um tributo já instituído. E a gente está falando só de IGF, o IGF frente ao ITCMD. Vou fazer outra provocação. ITBI, imposto que cabe aos municípios, tributo que cabe aos municípios, que os municípios nem exercem a sua função tributária. Tem município no Brasil que não tem nem auditor para lançar o crédito tributário. Eu costumo dizer que está por um triz do município perder o imposto de transmissão de bens imóveis. Está por um triz, porque ele não exerce. Ele não exerce. E os estados também, na questão do ITCMD, principalmente nas cotas de capital, na avaliação das holdings patrimoniais, eles também não exercem de forma muito pequena, muito tímida, né? O ITCMD ele não reflete ali as grandes fortunas do país, né? Porque as grandes fortunas elas são refletidas com patrimônio, com bens imóveis, e isso é sucedido pelas famílias. Está ali o momento de se cobrar o tributo. Eu ia te fazer uma pergunta, inclusive, diante disso aí. Inclusive, tivemos alguns comentários aqui. Qual seria o outro tributo similar ao IGF? A gente tem aí, né, como o professor Bruno falou, o ITCMD, que poderia ser aperfeiçoado, o ITBI, que poderia ser aperfeiçoado, né? O Alessandro falou que a execução dos créditos tributários tem sido um gargalho para os estados na medida em que se recupera 5% do crédito lançado. Eu não tenho os dados exatos, mas realmente a arrecadação é baixa, justamente por conta dos instrumentos, né, professor? Aqui vem a minha pergunta.
Hoje, por exemplo, quando a gente pensa em sistema arrecadatório, daquilo que se já tem na carteira de crédito do Estado, a gente vê que existe uma grande dificuldade de recuperação. Tanto é assim que os estados, a União, durante muito tempo, sempre teve um programa ali de refis anualmente para se lançar, para se tentar recuperar coisas que eram totalmente irrecuperáveis. Né? De outro lado, tem a execução fiscal, que tem inúmeros problemas por conta do seu formalismo. Hoje congestiona o Poder Judiciário de uma maneira assim única. Existem pessoas que fraudam para não ter que pagar. E esse sistema de arrecadação, principalmente aí no âmbito, acredito que ainda pior dos estados e municípios, ele de certa forma ele falha no cumprimento daquilo que se deve. Eu vejo muito assim, essa oposição que eu queria perguntar o que você acha, eu vejo muito assim, o bom devedor paga, o mau devedor muitas vezes ele procrastina, ele frauda e ele foge aos procedimentos executórios, né, regulares. Então assim, como a gente pode pensar em alternativas para solucionar isso? Será que é investimento em estrutura tributária? Né? Será que talvez uma blindagem política maior? Eu acho que são duas coisas que você começou a tocar aí, Marcio. Primeiro é a questão de política tributária, né? Por exemplo, o que como é melhor se financiar? Talvez hoje no país deixar de pagar tributo seja a melhor forma de se financiar, né? Porque lá na frente você tem um perdão fiscal, você tem a diminuição da multa e dos encargos, um parcelamento a perder de vista. Isso já aconteceu no país, muitas vezes, né? E aí, o mal pagador, ele se beneficia em detrimento do bom pagador. Agora, estrutura, principalmente de tecnologia de informação, né? Os estados precisam fazer investimento na receita, né? E aí eu falo receita, enxergar a receita como um organismozinho separado que vai cuidar do seu cofre. Precisa de investimento. Precisa de investimento em tecnologia. Né? E a gente está falando do Brasil todo, está falando de Estado, está falando de município, né? A gente precisa falar do Instituto do Concurso Público, do auditor fiscal, né? Do procurador. Tem município que não tem procurador também, não tem auditor fiscal. Então, são estruturas que trazem um reflexo lá para o lançamento do crédito tributário, muitas vezes ruim, né? Duvidoso, que ele está ali para ser julgado por muito tempo. Mas tem um outro viés também, Marcelo. Apesar disso tudo, tem uma parcela desse recebível que os bancos ficam de olho, né? Que eles estão doidos para executar essa parcela do recebível, né? Tem o trabalho da Fatorelli, né? Não sei se você já teve oportunidade de ver, Maria Lúcia Fatorelli, ela fala muito desses recebíveis, né? Que talvez não existisse a dívida pública tão grande dos estados frente à União. Então, é uma coisa que precisa ser enxergada como um todo, mas isso acho que já é um outro assunto que foge até do que a gente trouxe aqui para discussão. Algumas perguntas aqui nos comentários. Falaram assim: penso que a instituição de novo tributo neste momento é inviável, pois estamos na parte decrescente da curva de Laffer. Como nós estamos falando, acreditamos realmente nisso. O Hiper fala aqui, todas as áreas precisam de uma reforma, mas antes uma reforma constitucional. Qualquer reforma, inclusive tributária, passa por uma reforma da Constituição, né? Talvez o ponto interessante seja o debate sobre qual a melhor reforma para atender as nossas necessidades em um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo de quarentena. Juliana comentou... Marcílio, só nessa pergunta, nessa pergunta que foi feita, além disso, não se discute no país a operacionalização de tributo novo. Né? Tem a idealização de um tributo novo, um projeto de lei, mas não se discute operacionalização de tributo. É uma coisa que a gente precisa questionar, a operacionalização de tributo novo.
É porque nós estamos acostumados, Bruno, eu até falei ontem em uma live no Amo Direito, que nós estamos acostumados com o formalismo no mundo jurídico, sabe? Os operadores do direito, os juristas, eles estão acostumados com a ideia de que uma norma muda a realidade. E a verdade é que não. Não adianta você editar uma norma dizendo pague-se um tributo se a população ela frauda aquele tributo. Não adianta você editar uma norma dizendo garanta-se o direito à saúde se você não tem um hospital. Então a norma ela não é suficiente para poder gerar uma transformação da realidade. Isso exige transformação através de políticas públicas. E as políticas públicas elas são concebidas desde a inserção do assunto na agenda até a implementação e avaliação na prática, em que isso vai demandar recursos humanos, recursos materiais, gastos. Por isso que as pessoas muitas vezes não entendem que o direito tem o seu custo. E compreender o valor, né, da nova instituição de um tributo, de uma nova, né, máquina, é sempre algo que a gente deve refletir para além do formalismo, para além do dogma. A Juliana comentou também aqui que a execução fiscal poderia ser feita diretamente pela administração do município sem a necessidade de jurisdição. É uma pergunta. Tem projeto de lei para isso, Juliana, mas até hoje esse projeto não foi adiante. Alguns ministros do Supremo aceitam essa ideia, outros ainda não se pronunciaram. Há uma forte dúvida sobre a constitucionalidade disso, mas existe projeto de lei para execução fiscal poder ser feito diretamente pelo Estado e só ir para o judiciário a situações excepcionais, né? A gente teve a professora Marina Zava aqui passando. Forte abraço, professora. Honrado aí com sua presença. Enfim, né? A norma em si, ela não resolve a nossa realidade, né, Bruno? A gente que... Vocês estão aí acompanhando uma live agora, comigo, que sou procurador do Estado, Bruno, que é auditor. Nós somos, né, integrantes do Estado e a gente vê muito essa realidade. A realidade de que muitas vezes a norma ela não resolve o conflito que a gente está ali lidando. Ela não resolve, por exemplo, uma maquiagem contábil de uma empresa. Ela não resolve, por exemplo, a possibilidade de uma negociação, né, Bruno? E muitas vezes a gente fica amarrado. Inclusive, convido vocês a seguirem o Instagram do Bruno, que é esse que está aqui conectado com o Direito News. Eu coloquei aqui embaixo também. E o meu Instagram, que a gente sempre posta algumas reflexões relevantes sobre esse assunto. O Bruno está sempre lá como auditor fiscal, trazendo reflexões sobre aspectos, né, referentes a finanças, a direito tributário, a contabilidade. Eu também. Então, vale muito a pena você seguir para poder ver um pouco sobre essas provocações. E eu acho, Bruno, queria até te perguntar sobre isso, que esse momento nosso, né, com tanta coisa desconhecida, é um momento de realmente provocar e criar, não é? São soluções criativas. Então a gente tem que provocar, tem que pensar, mas tem que buscar sempre tudo com uma aproximação da vida prática, da realidade, né? Porque tem muita gente que pensa distanciado disso. Marcílio, você já me conhece há um tempo, você sabe que a minha origem é contábil, é contabilidade, né? E eu costumo dizer que a gente não precisa, nessa área nossa, tributária e no tocante a tributos sobre patrimônio, né? A gente não precisava criar nada novo. A gente só precisava instituir, colocar o que até o direito civil já colocou para as empresas, colocou para a sociedade como algo obrigatório, a contabilidade, e o Estado brasileiro exercer isso com fidedignidade. A gente vê um universo, e isso não estou menosprezando nenhuma norma, nenhuma instituição, não é isso. A gente vê um arcabouço legislativo tão burocrático que empurra a previsão do Código Civil da contabilidade como algo secundário. E você, no acompanhamento dos processos, você vê isso, um juiz de direito vê isso. A legislação fiscal ela é tão complexa, ela institui tantas caixinhas, tantas obrigações acessórias, e a informação deveria estar lá na contabilidade. Ela deveria não, ela deve estar lá. E, nacionalmente, a gente, na maioria das empresas, né, na maioria das médias e pequenas empresas, a gente não vê essa realidade, que é em função de uma outra discussão, pejotização,
burocracia, tributação elevada, tem uma série de coisas que é a causa disso. Mas o novo é antigo. Eu costumo dizer para os meus alunos que o novo na questão da busca do tributo correto, apurado corretamente, com precisão, com técnica, com base científica, o novo é antigo. Não precisa criar nada novo. É só fazer com capricho, fazer com dedicação as técnicas, né, que estão previstas lá na base curricular do curso da contabilidade, do curso da administração, da economia, do direito. É só trazer com capricho. E a gente não vê isso. A gente vê coisa muito, muito empírica, né? Muita tabela, muito ser sim, ser não. Então, talvez até para o público do direito, é muito complexo isso. É muito complexo. É uma mistura de forma de apresentar a informação que traz dificuldade lá na ponta. O judiciário que vai sofrer com isso. E aí, às vezes, um processo tributário ele fica anos no administrativo, ele sobe para o judiciário, fica anos discutindo, às vezes, uma bobagem. Uma besteirinha que aí inovou. Talvez não tenha inovado, não é inovação. Descobrir uma informação que deveria estar escriturada com uma técnica muito antiga, né? E acaba que um pequeno problema, né, professor, acaba virando uma bola de neve para a empresa, porque dentro desse contexto a gente acaba vivenciando, por exemplo, uma situação onde há um alto índice de litigância, vários processos judiciais que contestam, né, situações que poderiam ser simplificadas. Por isso que hoje está tão na moda falar em reforma tributária, porque as pessoas buscam simplificação. Parece que é tão difícil entender as coisas no campo aqui brasileiro. Claro que os outros países têm as suas peculiaridades, têm os seus defeitos também, mas a gente percebe que o Brasil precisa cada vez mais de um aperfeiçoamento e talvez até de um aperfeiçoamento um pouco menos burocrático, mais simples, não é? Que permita uma linguagem mais clara daquilo que se pretende, principalmente em sua relação Estado com cidadão. Existe um simbolismo muito grande por trás disso, né? O que pode, o que não pode, mas o fato é que nós estamos dentro de um cenário onde tudo isso que a gente está comentando, de reavaliação, de reestruturação, não vai acontecer mais por sugestão, né, professor? Vai acontecer agora por imposição, porque como o Não tem jeito, Covid-19, né? não tem mais. Agora a gente vai ter que pensar qual é a solução para tudo isso que nós estamos vivendo, para esse déficit de arrecadação, qual é a solução para a inadimplência que vai aumentar, qual é a solução para tudo isso. E já chegando aqui mais para o fim, a gente já está no próximo horário, te perguntar exatamente sobre isso nas suas palavras finais aí, o que você acha que a gente tem aí a vivenciar nos próximos meses, dias ou anos, né, na parte de tributação no Brasil, considerando tudo isso que a gente conversou? Olha, Marcílio, a gente verificou, né, uma redução por parte do governo federal em tributos sobre a importação. Isso vai ter reflexo nas arrecadações de Estado e município. Né? Eu não sei se isso vai perdurar por muito tempo. Eu acredito que o quanto antes a pandemia se atenue, isso deve ser voltar para o estado normal, né? Eu acho que a tributação sobre importação ela deve ser voltar ao que era antes, porque isso tem um reflexo direto na arrecadação de estados e municípios. A questão do adiamento de vencimento do Simples Nacional, né? Porque isso também traz um impacto na arrecadação dos estados, né? A União postergou o vencimento do Simples Nacional. Acredito que isso também deve regredir em breve, passada o auge da pandemia. E, caso a caso, estado a estado, por exemplo, no nosso estado, o estado de Goiás, teve a questão do IPVA. Eu acredito que o estado também não vai passar o ano todo sem arrecadar o IPVA. Né? Então, os estados da federação também devem estar fazendo as suas manobras para poder fechar o caixa. Né? É preocupante, porque tem folha de pagamento, né? Tem
as despesas correntes. Então, é muito difícil fazer essas previsões, né? Teria um achismo muito grande. Mas, pelo menos, voltar ao que estava se prevendo, estava previsto antes da pandemia, né? Eu acho que, passada a pandemia, essas coisas vão voltando a conta-gotas aí, médio prazo. É um cenário de anormalidade muito grande, de imprevisão, a gente não tem como bater o martelo sobre nada, mas eu acho que o grande ponto atual é se informar, não é? Buscar informação, buscar principalmente informação com base científica, com segurança, a importância de evitar fake news e de se atualizar sempre. Por isso, quero fazer o convite a todos vocês que estão assistindo de seguir o Instagram do professor Bruno, que tem várias informações sobre assuntos relacionados à parte tributária, finanças. Esse Instagram que está conectado aqui ao Direito News, é só você clicar aí e seguir o professor Bruno, você vai encontrar muita coisa. E o meu Instagram também, que inclusive eu estou disponibilizando gratuitamente para quem é seguidor do Direito News. Já faz, desde que começou a quarentena, eu estou disponibilizando 2 cursos gratuitos, um curso de produtividade e um curso sobre perder o medo de falar em público. É só seguir o meu Instagram também, esse que está aí embaixo, @MarcílioFé, e me pedir no direct, tá, gente? Então, nesse cenário de anormalidade, é preciso você estar sempre se informando como iniciativas como o Direito News está fazendo, né? Como o professor Bruno está fazendo, sempre compartilhando conhecimento, porque conhecimento é o nosso maior dom. Professor Bruno, quero agradecê-lo por ter aceito o convite e por ter nos brindado aí nessa noite com o conhecimento e com as suas palavras. Eu que agradeço, Marcílio, pela essa primeira participação aqui no Direito News, por ter debatido aí com você. Peço desculpas aí pelas primeiras intercorrênciazinhas, mas foi erro técnico. Fui eu que quis inovar aqui e trouxe um equipamento novo e vou ver o que aconteceu. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu estou à disposição. Para quem não me conhecia, atuo mais na parte do direito tributário, da materialização da prova com base na contabilidade, e vou trazer outros assuntos, principalmente da lavagem de dinheiro e o crime tributário antecedente, né? Esse é um dos próximos assuntos que eu vou estar trazendo para vocês. Ainda não sei o canal, mas a gente deve estar discutindo aí no meu Instagram. Acompanhe aí o Instagram do professor Bruno para poder receber essas informações, outras lives. E o professor Bruno aí está fazendo a primeira participação aqui no Direito News, mas já quero dizer que é um convidado vitalício aqui do canal, viu? E obrigado. O Direito News ele tem uma função social muito relevante para o pessoal da área do direito, né? Sempre compartilhando conhecimento inovador, sempre compartilhando conhecimento gratuito, inclusive, que muita gente não tem condições de pagar, consegue assistir aqui no Direito News. E eu tenho certeza que você vai fazer outras lives, tanto comigo como também sozinho aqui via Direito News, viu, professor? Muito obrigado por tudo. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer ao Direito News e espero encontrá-los aí uma nova oportunidade. Muito obrigado, professor. Boa noite, Marcílio. Fique com Deus. Boa noite a todos. Valeu.